galerinha, tudo bem? Mais um vídeo. Hoje a gente vai estar trabalhando a matéria de história. E o assunto é a chegada das primeiras mudas de cana-de-açúcar no Brasil, né? Como surgiu a produção de cana? Por que Portugal sentiu a necessidade de colonizar o Brasil? E colonizando, trouxe as primeiras mudas, começou a plantar e produzir açúcar. Vocês vão abrir o livro nas páginas 31 e 32, tá bom? Agora vocês vão assistir um videozinho que conta um pouquinho da história da cana. E em seguida voltamos. E a história do açúcar no Brasil. O açúcar. Holandeses e franceses invadiam o Brasil para extrair o pau-brasil. Holanda e França invadiam pelo mar. Eles queriam levar o nosso pau-brasil. Então, eles invadiam o Brasil e levavam, extraíam o pau-brasil, que pertencia a Portugal. Era brasileiro o pau-brasil, mas como Portugal, que foram os primeiros a chegar aqui, eles ganharam direito a extrair o pau-brasil. França e Holanda ficaram sabendo e vinham até aqui para também extrair o pau-brasil, levar a madeira para a Europa para também ter lucro. O rei de Portugal ficou sabendo da história, ficou sabendo da invasão dos franceses e dos holandeses e ficou com muita raiva. Isso não vai ficar assim. O Brasil é nosso. Fomos nós que descobrimos o Brasil, Portugal. Vou mandar uma expedição para lá e vou acabar com isso. Franceses e holandeses não vão roubar o meu pau-brasil. O pau-brasil é português. Assim, no ano de 1530, o rei mandou Martim Afonso de Souza para colonizar o Brasil. E ele trouxe as mudas de cana. Com isso, o rei conseguiria colonizar o Brasil, ou seja, tomar posse e explorar as riquezas do território, e ainda conseguiria outro lucro, a segunda riqueza produzida pelo Brasil, que foi o açúcar, né? O Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana. Assim, ele enviou Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Ele veio para o Brasil e trouxe consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar. As primeiras mudinhas de cana-de-açúcar, pois a cana não era original do Brasil, ou seja, ela não nasceu aqui no Brasil, ela foi trazida por Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Vamos lá, pessoal, abra um livro de história na página 31. O cultivo da cana e a produção do açúcar. Nessa época, era muito comum franceses e holandeses invadirem o litoral para extrair pau-brasil. Para resolver o problema, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil pelo rei de Portugal em 1530. Além de pessoas, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. Pega o marca-texto, sublinha isso aí, porque é muito importante. Você vai sublinhar de Martim Afonso de Souza até cana-de-açúcar. Então, foi Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar. O objetivo dele era colonizar. O que é colonizar? Tomar posse e explorar as riquezas de um território. Além de colonizar, ele também trouxe a cana para começar a cultivar e produzir o açúcar, tá? O objetivo era cultivar a planta e com ela produzir açúcar na colônia. Esse produto foi escolhido porque era muito valorizado na Europa e os portugueses conheciam os mecanismos para produzi-lo e exportá-lo. A riqueza gerada pela produção do açúcar poderia tornar a colônia mais atraente para outros grupos de portugueses, favorecendo o processo de colonização.
Então, as pessoas de Portugal, né, os portugueses, eu queria vir para o Brasil. O Brasil era a colônia. E eu queria vir para o Brasil por quê? Eu vou para o Brasil porque lá eu vou poder plantar a cana e produzir açúcar e ganhar muito dinheiro com isso. Então, era uma coisa que chamava as pessoas para vir para cá, né? O primeiro engenho de açúcar foi instalado na vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Você vai sublinhar isso, tá? De O Primeiro até São Paulo. Então, o primeiro engenho foi em São Vicente, que era em São Paulo, né? Que fica até hoje em São Paulo, né? Mas, devido a condições climáticas, localização estratégica e solo mais adequado para o cultivo da cana, entre outras características, foi no Nordeste da colônia que a produção do açúcar prosperou. Então, o primeiro engenho foi em São Vicente, mas no Nordeste que a produção realmente prosperou por causa do solo, do clima. A cana, ela é um vegetal que ele precisa de calor, né? Um solo específico que foi encontrado, na verdade, no Nordeste mesmo. Então, aqui, ó, essa gravura aqui de Teodoro de Bry representação do cultivo da cana e a produção do açúcar, de 1596. Vamos lá, agora os exercícios. Responda as questões no caderno. Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Porque eles precisavam proteger o Brasil das invasões estrangeiras. Para proteger o Brasil das invasões. Seria uma boa resposta. Segundo, como essa colonização foi feita no início? Então, por meio da ocupação do território e do cultivo e da produção da cana-de-açúcar. Terceiro, por que o açúcar foi escolhido para ser produzido no Brasil? Porque o açúcar era muito valorizado na Europa e os portugueses já conheciam, já sabiam como plantar, eles já haviam plantado açúcar em outros lugares, tá? Então, coloquem aí as respostas, tá bom? Vamos lá, página 32. Vamos ver como se cultivava a cana. Africanos escravizados faziam todo o trabalho de cultivo da cana, trabalhando de 14 a 17 horas por dia, sob a vigilância constante dos feitores. Então, você vai pegar o marca-texto e vai marcar de africanos até feitores, tá? Eram os escravos, né? Os negros escravizados na época que faziam esse trabalho. Primeiro, eles derrubavam parte da mata. Depois, com enxadas ou arados, preparavam a terra para plantar as mudas. A cana era colhida cerca de 1 ano depois do plantio. Nesse período, os escravizados retiravam o mato da plantação, também faziam outros trabalhos no engenho. Na época da colheita, ateava-se fogo ao canavial para facilitar a circulação por ele. Era a queimada. Com facões e foices, os escravizados cortavam a cana e carregavam os feixes até os carros de boi. A cana era levada até a casa de moenda. Lá iniciava-se a produção do açúcar. Vamos lá. Engenho, originalmente, refere-se aos equipamentos usados na moagem do açúcar. Com o tempo, passou a designar a propriedade onde se cultivava a cana e se produzia o açúcar. Então, engenho era o nome das peças, da mecânica que fazia os equipamentos, né? Da produção do açúcar. Com o tempo, as fazendas que produziam açúcar ganharam o mesmo nome, engenho. Então, engenho é a fazenda que produz o quê? Açúcar, tá? E como que era feito isso? Eles cortavam toda a vegetação local, se tivesse árvore, tiravam tudo, desmatavam tudo, né? Preparavam o solo, plantavam as mudas. 1 ano depois, essa muda já estava grande. Ele pegava essa muda, já estava a cana, né, em si, cortava, queimava o solo todo para poder tirar essa cana, porque primeiro é feita a queimada, tá? Ele queimava, depois ele vinha com a foice tirando tudo, certo? Pegava aquela cana, levava para casa de moenda, onde ele extraía o caldo, todo mundo conhece caldo de cana, né? Era aquele caldo da cana,
e depois dali ele produzia o açúcar. Então aqui, vamos lá. Aqui tem eles cortando, tá vendo? Naquela época, autoria desconhecida. Representação de trabalhadores escravizados em canavial, em 1881. O homem a cavalo é o feitor, encarregado de vigiar os escravizados, tá vendo? Ele tá aqui, ó, ele tá vigiando e os escravos estão trabalhando. Isso aqui, ó, trabalhador rural durante a colheita da cana em Teresina, no Piauí. Até hoje, né, no Brasil, ainda se produz cana, tá vendo? Ele taca fogo no canavial para depois tirar. Vamos lá, vamos para os exercícios. Número 2. Observe as imagens e compare os trabalhadores retratados nelas. Há diferença entre eles? Quais? E semelhanças? Vamos lá. A semelhança, eu acho que os dois estão trabalhando com a mão. É um trabalho manual feito com o quê? Com foice, tá? Aqui tá dizendo assim, ó, o trabalho da colheita manual da cana com a utilização do facão, da foice, né? Essa é uma semelhança. E a diferença? Os equipamentos de proteção. Você vê que na figura 2 atual, ele usa bota, ele usa, tipo, alguma coisa para proteger a cabeça. E o escravo não, tá descalço, tá sem nenhuma proteção. Então, a diferença é essa. Vamos lá, número 3. Ainda se fazem queimadas no Brasil. Algumas são feitas em áreas já desmatadas, para facilitar a atividade agrícola. Outras para desmatar o local. Muitas são ilegais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, realiza o monitoramento, que é a observação das queimadas por meio de imagens produzidas por satélites. Converse com os colegas e responda. Qual é a importância do monitoramento das queimadas? Né? Eles, através de satélites no Brasil, satélite é aquele equipamento que fica em cima da terra e observa tudo o que está acontecendo aqui embaixo, né? Então, aqui pede para você conversar com um colega. A gente não tem, você não vai ter um colega para conversar. Então, vamos debater sobre isso, né? Qual a importância de se monitorar as queimadas, né? A importância é diminuir o desmatamento, é combater o desmatamento, tá? O monitoramento é importante para que as autoridades possam controlar os riscos ambientais das queimadas, como o desmatamento e a poluição, bem como para punir os crimes contra o meio ambiente. Então, é importante essa observação para poder punir, né? Para saber quem é que está desmatando, quem é que está destruindo o meio ambiente. Tá bom, galerinha? Então, sobre a cana-de-açúcar, iniciamos nosso trabalho sobre a cana. E por hoje foi isso, tá bom? Um beijo, até a próxima.